Questão número 10 de Química da FUVEST 2019. Um assunto muito vasto, hein? Polímeros. Este assunto cai vez ou outra e esse ano resolveram colocar uma questão. Qual que é a dica para enfrentar este problemão? Nós temos que deixar as estruturas evidentes. Você já note que eu coloquei todos os carbonos e hidrogênios evidentes na estrutura. Isso já vai te ajudar. Até porque o próprio vestibular não coloca de propósito para te confundir. E ele sempre te dá uma ideia da matéria, quando o assunto é polímeros. Nós temos aqui este exemplo que o texto nos fornece, que aqui eu fiz um desenho um pouquinho diferente. Eu coloquei a dupla mais para baixo e esse CH3 aqui em cima, para deixar bem evidente a formação deste polímero. Perceba que aqui ocorre uma quebra da dupla ligação. E essa dupla ligação vai abrir os bracinhos, que são essas duas ligaçõezinhas aqui. Então, a dupla ligação, digamos que essa ligação aqui será quebrada, onde abrirá como se fosse um portão. A ligação vai para cá e essa ligação vai para lá, o que confeccionaria justamente essa estrutura que se polimeriza, ou seja, se repete N vezes, quantas vezes você quiser. Deu para notar que essas ligações foram feitas justamente porque uma dupla foi quebrada. Olhe para a estrutura aqui ao lado e perceba, a falta da dupla ligação produzindo essas ligações. Portanto, para descobrir os monômeros desse polímero gigantesco, vamos começar a quebrar. Primeiramente, como nós percebemos, essas ligações aqui, se elas estão presentes, é porque antigamente existiam cadeias com insaturações, ou seja, a dupla. Então, vamos aqui fechar o portão. Vamos puxar aqui essa dupla. Eu quero que venha uma dupla para cá. Só que eu não consigo fazer isso porque deste lado não aparece uma dupla. É aí que surgem as dúvidas. Vamos fazer aqui agora. Essa ligação vai fechar aqui, sintetizando esta possibilidade de quebra. Bom, a partir daqui, seria interessante nós observarmos que essa estrutura com CH3 apresenta uma dupla ligação bem aqui nessa cadeia, e que essa estrutura CH3 também se encontra aqui. Olhando para essa estrutura, nós podemos fazer uma quebra bem aqui. Eu quero quebrar essa ligaçãozinha para confeccionar uma dupla ligação aqui. Da mesma forma, então, eu tenho que proceder aqui. Eu preciso quebrar essa ligação para que essa ligação venha para cá, confeccionando uma dupla ligação. Perceba que essas duas agora estão disponíveis para se fecharem aqui, criando uma dupla ligação. Agora, para conseguir perceber o final da questão, note que essa estrutura com 3 carbonos precisa ser sintetizada. E aqui nós temos 1, 2, 3 carbonos. Seria muito providencial se nós quebrássemos aqui, bem nessa ligação química, porque aí eu vou poder fechar essa ligação aqui, criando esses 3 carbonos com a dupla, da mesma forma como está aqui. Nessa estrutura também eu tenho que observar isso, CH3, CH, CH2. Se nós quebrarmos essa ligação química, eu vou conseguir produzir um dos reagentes que o texto nos pediu para fabricar, ou que nos deu como possível monômero. Então, a questão aqui agora, perceba que essa estrutura é uma estrutura que precisa ser fatiada. E esses risquinhos que eu fiz são as tesouras que eu precisava para a construção justamente desse componente. Perceba que eu não fiz nada, a não ser coloquei setas e risquinhos. Portanto, essa estrutura aqui é o segredo, justamente a estrutura que o texto nos forneceu. Portanto, evidenciá-la na questão é a dica para conseguir resolver. Perceba que com esses círculos eu consigo agora finalizar a questão fechando as duplas ligações necessárias. E aí vamos soltar tudo isso.
esse CH2 com dupla, automaticamente essa ligação foi quebrada, portanto nós vamos construir este que é CH2 com dupla, CH3. Essa estrutura toda aqui central, ela vai se fechar, portanto teremos dupla ligação com estes CHs aqui. E perceba que eu não preciso me preocupar com a quantidade de ligações químicas, pois neste polímero, nós temos o polímero de adição, é uma simples movimentação de ligações químicas. Aqui perceba que nós vamos fechar CH2 dupla com CH2 e finalmente aqui CH2 dupla, CH e um CH3. Portanto, as estruturas que nós precisamos verificar na resposta seria essa, que em bastão é uma dupla, esta que foi fornecida pelo próprio enunciado, e esta estrutura aqui, que seria o anel bizarro que atrapalha a nossa vida. Uma questão bem detalhada e com várias minuciosidades que são necessárias.